Olá, boa tarde, estamos chegando, o programa Gente que Fala está no ar, meio-dia em ponto, eu sou o Mauro Friesman, nossa audiência nos acompanha pela rádio Trianon, AM 740 de São Paulo, também pela rádio Universal, AM 810 de Santos, e nas redes sociais, você nos vê por imagens, no Instagram, no Facebook e também no nosso canal no YouTube, aquele convite diário, minha gente, para você nos seguir, compartilhar, curtir e compartilhar os nossos conteúdos, interagir com o programa. Vai o número do WhatsApp, 973350038, de novo, 973350038, e nas redes sociais sempre marcando a hashtag Programa Gente que Fala. Iniciando mais uma semana por aqui, vamos com todo empenho, com toda dedicação, saúde e alegria para todos, para os nossos entrevistados, para as nossas entrevistadas de hoje e para a nossa audiência. Eu apresento aqui o nosso time, vamos escalar todo mundo. Inicialmente a vereadora paulistana Cris Monteiro, do Partido Novo. Tudo bem, vereadora Cris? Seu microfone fechado, pode abrir, por favor. Desculpa. Boa tarde, obrigada a todos, obrigada pelo convite, obrigada a minhas colegas de rádio agora que vão fazer o programa comigo, é um prazer. Muito obrigado pela presença, mais uma vez com a gente. Também conosco a co-deputada estadual na Assembleia Legislativa de São Paulo, Shirley Pancará, da mandata ativista do PSOL. Tudo bem, co-deputada Shirley? Tudo bem. Salve, salve, povo de luta. É uma gratidão estar aqui com vocês, uma gratidão por estar no programa Gente que Fala, da Trianon. Então, que todos possam ter dias abençoados. Salve, salve. Que assim seja. Muito obrigado pela presença, co-deputada. Também com a gente, Isabel Ciano. Ela é comunicadora, gerente de campanhas da ONG Million Dollar Vegan. Tudo bem, Isabel? Tudo bem, Mauro. Muito obrigada pelo convite, por estar aqui com todos vocês. Obrigada pelo convite. Seja bem-vinda, teremos uma boa conversa por aqui. E fechando o nosso time feminino de hoje, Fabiola Overhat, diretora de operações do EducBank. Tudo bem, Fabiola? Seja bem-vinda. Tudo bem, Mauro. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, colegas. Obrigada pelo convite e super a expectativa de uma conversa boa aqui. E vamos ao nosso primeiro assunto de hoje, o primeiro assunto da semana. Claro que o assunto tem a ver com a nossa política, tem a questão da Covid envolvida aí. Vamos lá. Mais de 500 economistas, banqueiros e empresários assinaram e divulgaram ontem uma carta aberta em que pedem medidas mais eficazes para o combate à pandemia. A carta é a primeira manifestação de peso de representantes da área econômica e cobra medidas mais rígidas de isolamento. Essa carta não cita nomes, o documento afirma que a postura adotada por líderes políticos pode fazer diferença para o bem e para o mal, reforçar normas antissociais, dificultar a adesão da população, ampliar o número de infectados e de mortes e aumentar os custos que o país incorre. Vereadora Cris Monteiro, eu começo com você. Uma iniciativa diferente de tudo que a gente viu até aqui, muita gente, são 500 economistas, banqueiros, empresários, não cita nomes a carta, como eu destaquei aqui, mas a gente entende quem é o destinatário, né? Sem dúvida nenhuma, Mauro. Primeiro que eu fiquei muito feliz em receber a carta e ver que a carta foi assinada por, esses 500 economistas. Importante ressaltar que ela ficou aberta ontem para que outros pudessem assinar, mas tiveram um problema, hackearam lá o link, enfim, estão lá cuidando disso. Eu acho que essa carta vai ter mais assinaturas. Essa carta, embora não cite nomes, ela tem endereço, CEP, tudo completinho, né? Ela vai para o ministro Paulo Guedes e para o presidente, eu tenho costume. Vamos seguir, pode seguir, vereador. Nesses tempos normais, os barulhos acontecem. Mas, enfim, tem endereço, sim, né? Acho que o ministro Paulo Guedes, que foi uma promessa absolutamente não cumprida, de várias medidas que pudessem trazer o nosso país a um lugar muito melhor do que ele está hoje. E, com a pandemia, a gente acabou, enfim, quase que escancarando mais ainda a situação no mínimo vexatória do Ministério da Economia, né?
tinha uma proposta liberal e, obviamente, não ocorreu. Talvez, se essas propostas liberais tivessem ocorrido no tempo certo, a gente poderia estar com um pouquinho melhor de situação, mas, obviamente, a pandemia pegou não só o nosso país, pegou o mundo todo, mas eu fico pensando muito em ações como auxílio emergencial, que foi desastroso a execução do projeto, continua sendo desastrosa o segundo auxílio emergencial. Então, assim, eu fico muito feliz porque é uma camada da sociedade, uma camada da população que tem um impacto, causa impacto. O nome daquelas pessoas que estão lá são nomes importantes, né? Temos o Setúbal, temos o Malan, enfim, está lá o Armínio Fraga, grandes expoentes da nossa sociedade, realmente desafiando, né? Fazendo um desafio, fazendo até quase que está aqui, ó. Essas são as ações que vocês poderiam tomar para melhorar a situação do país, e o governo está nessa letargia que beira nem sei, tem palavras que às vezes até me falta falar que esse governo não está fazendo sobre a pandemia. Então, estou muito contente, obviamente preferia que a gente não tivesse nessa situação, que essa carta não existisse, mas em a situação que a gente está vivendo, é uma parcela importante da sociedade civil se colocando e cobrando, sim, do Ministério da Economia e do governo central, do governo federal, ações que poderiam minimizar o sofrimento de tantos brasileiros e diminuir, inclusive, reduzir o número de mortes. Com a deputada Shirley Pancará, são 500 signatários entre economistas, banqueiros e empresários, e como falamos por inúmeras vezes aqui, desde o começo da pandemia, sobre a falsa dicotomia entre preservar a saúde das pessoas e preservar a economia, o que chama atenção é justamente a quantidade de pessoas signatárias desta carta ligadas à área da economia. A própria, na reportagem da Folha de São Paulo sobre a divulgação dessa carta, a economista Helena Landau, ela diz assim: não é possível que você não possa avançar com proteção social. E a carta vem enfatizar coisas que a ciência e os médicos de todo mundo já falam há algum tempo. Não há um discurso entre salvar vidas e salvar a economia. E a carta vem de economistas, exatamente para ficar claro que não existe esse dilema. São palavras da economista Helena Landau na reportagem feita pela Folha de São Paulo sobre essa divulgação desta carta. Seu entendimento? Até que, enfim, não é que a sociedade civil também está se organizando. Demorou tanto, o colapso está aí tão grande no país, tantas pessoas nós perdemos, né? Pessoas pessoas que estão agora nos hospitais necessitando respirar. Então, que as pessoas possam se unir, que as pessoas possam entender que tudo isso depende de nós também, que nós podemos fazer a nossa parte para contribuir, já que nós temos aí uma dificuldade tão grande, né, no governo que nós temos, que eu não sei porque chegou, porque deixou tantas vidas se perderem, tantos hospitais, lugares superlotados e sem espaço para mais ninguém. Então, isso só é ruim também para a saúde, né? É ruim também para os que promovem a saúde. E eu vou falar do bem viver, sim, porque o bem viver é o bem viver. Se eu não falar de bem viver, se eu não falar de pessoas, nós precisamos, enquanto seres humanos, do bem viver, que as pessoas vivam bem, não só a minha pessoa. Eu tenho que pensar num bem coletivo, porque essa coletividade é que move esse mundo. Então, as vidas que estão hoje nos hospitais, as vidas, como eu vi hoje uma parenta indígena postando que está lá sentada nas cadeiras, esperando uma vaga para ser atendida, isso incomoda também, isso nos causa muita tristeza. E saber que estão se organizando, eu espero que seja uma organização que, de fato, compreenda as desigualdades, que chegue até as pessoas que estão necessitadas, né? E quando se fala de isolamento, vamos falar de isolamento. Tem que ficar dentro de casa, fiquem dentro de casa. Se precisar sair por qualquer motivo, usa máscara, usa álcool gel, mas nós temos que lembrar também como que nós vamos manter essas pessoas dentro de casa.
Porque quando a gente está tem um trabalho, recebe, está em casa e está recebendo o seu salário, é uma coisa. E as pessoas que precisam sair às ruas, porque dependem daquele dinheiro. Então, nós também precisamos pensar em medidas que garantam que não seja uma miséria de recurso para ajudar essas pessoas, que possa ser realmente algo que coloque as pessoas no patamar menos desigual, como nós estamos vivendo. Então, nós vamos isolar, mas nós vamos também pensar de como essa pessoa isolada ela pode sobreviver dentro das suas casas. Aí é isso. Fabiola, o seu entendimento, enfim, esse grupo todo pertence ao mercado. Empresários, banqueiros, economistas pertencem ao mercado. E você toca um projeto de uma fintech voltada aí para a questão das escolas, né? Na ajuda para quem está com problema aí com pagamento e tudo. Você não deixa de fazer parte do mercado. O seu entendimento sobre essa questão? Mauro, eu acho que foi muito bem colocado por você, que eu acho que é exatamente isso. A gente tem que... Não existe o cuidar ou salvar a economia, ou cuidar, né, cuidar de uma pandemia e ter todos os cuidados médicos, ter todas as medidas de isolamento, ou salvar a economia. As coisas têm que trabalhar juntos. Então, acho que essa resposta da sociedade civil e desses economistas, ela também, ela reflete também no que é o nosso propósito como empresa. Não existe a gente começar a falar de, ou cuidar ou manter as escolas fechadas. Não, a gente tem que cuidar e manter as escolas abertas. Então, dando exemplo dos empresários trazendo essa reclamação, eu trago aqui também o nosso apelo, né, como uma fintech de educação básica, que a gente tem que saber também. Então, vamos colocar os professores nas prioridades da vacinação, vamos acompanhar as medidas e nas escolas, medidas protetivas, e ajudar as escolas, quais são os protocolos que as escolas precisam ter. Então, acho que toda essa gestão, né, porque a gente viu muito isso, né, nas nossas conversas com escolas, de que elas tiveram que passar a olhar tanta coisa que não fazia parte do cotidiano delas, assim como todo mundo, só que eles estão lidando com vidas de crianças. Então, eu acho que você colocou muito bem, não existe o ou, é a gente fazer tudo isso e fazer economia e colocar as crianças na escola. Acho que essa é a resposta que também fiquei muito feliz como a Cris, que acho que foi uma resposta da sociedade civil que a gente esperava há muito tempo. Isabel, seu entendimento sobre o impacto que essa carta pode trazer? Eu também acredito que seja muito positivo que a gente esteja vendo uma movimentação da sociedade civil em torno disso, para exigir do poder público as medidas que são necessárias para a gente minimizar os impactos da pandemia, né, para que a população não sofra tanto. A gente vê que é muito necessário a ação, que as pessoas se manifestem, e a ação das organizações, enfim, tanto para cobrar como para agir, e tentando auxiliar a população nesse momento, que é um momento muito difícil para todos, muitas vidas perdidas, e realmente não é não existe, né, esse dilema entre salvar vidas e salvar a economia. A gente precisa valorizar as pessoas e fazer o máximo para minimizar o impacto de perda de vidas mesmo. 12h13, você acompanha o programa Gente que Fala pela Rádio Trianon AM 740 de São Paulo. Também estamos pela Rádio Trianon AM 810 de Santos e nas redes sociais. Mais um assunto aqui para a nossa conversa com as nossas convidadas de hoje. A pandemia trouxe dificuldades a todos os setores, em todos os países do mundo, mas, além disso, escancarou os problemas ligados às diferenças sociais. E talvez o mais gritante deles seja ligado à educação, onde pelo menos 5 milhões de alunos deixaram a escola nesse período. E para tentar minimizar o problema, a vereadora paulistana, Cris Monteiro, lançou um projeto de lei que institui, em São Paulo, a política municipal de prevenção ao abandono e evasão escolar. Como é que está o andamento desse projeto de lei na Câmara Municipal de São Paulo, vereadora? E, para entender aqui, o título do projeto, a sua proposta, Política Municipal de Prevenção ao Abandono e Evasão Escolar. Qual que é a diferença entre abandono e evasão? Vamos lá. Primeiro, deixa eu contar um pouquinho do projeto. O projeto foi protocolado e tem todo um trâmite
que esses projetos precisam fazer até ele chegar ao plenário e ser votado. Então, ele tem que passar por algumas comissões, por exemplo, a Comissão de Constituição e Justiça, para ver se esse não é um projeto que seja inconstitucional. Então, nesse momento, ele está sendo avaliado nessa parte, depois ele vai dar seguimento até que ele chegue ao plenário para ser votado. Tá? Então, está na CCJ, por enquanto. Está na CCJ. Eu queria também fazer algumas colocações sobre o projeto, né? A minha pauta, quando eu estava em campanha, era a pauta da educação. Foi o que, enfim, as pessoas que votaram em mim acreditaram que eu poderia fazer alguma coisa para melhorar a qualidade da educação de uma forma geral, né? Com a pandemia, como você falou, Mauro, a evasão escolar, ela explodiu, né? Explodiu a desigualdade. Criança fora da escola significa, no futuro, adultos que não vão estar inseridos na economia do país. Eu tenho aqui alguns dados que eu queria só reforçar. O IBGE fez uma pesquisa e ele diz que de 3,2 milhões de jovens de 19 anos, somente 2 milhões concluíram o ensino médio. Ou seja, de 3,2 milhões, somente 2 milhões de 19 anos concluíram o ensino médio. De 1,2 milhões de jovens que não terminaram a educação básica, 720 mil já não frequentam a escola. Ou seja, a gente... tem um dado muito importante, que é um dado econômico, que é uma pesquisa do INSPER. O custo da evasão escolar é de 214 bilhões de reais, por ano. Desses, 159 bilhões são em função de renda que não vai ser gerada por esse jovem que, como eu disse, não vai estar inserido na economia. Ou seja, a evasão escolar, ela tem um preço muito importante para o indivíduo e, obviamente, para a sociedade. Quais são as razões da evasão escolar? Razões diversas. A escola não é um local de acolhimento. A escola, ela não atrai a criança, ela não faz com que a criança deseje estar lá. O bullying é uma razão muito importante para a evasão escolar. A situação financeira da família faz com que a criança saia da escola para trabalhar e ajudar no emprego e renda. A gente tem situações, obviamente, no caso das meninas, gravidez precoce. Ou seja, é todo um emaranhado muito grande. Você perguntou a diferença entre abandono e evasão. O abandono é aquela criança o jovem, né, que ela sai e não volta, nunca mais. A evasão, a criança pode eventualmente voltar à escola. Então, o meu projeto de lei, ele procura colocar várias ações para impedir tanto o abandono quanto a evasão, tá? Então, tem uma série de aspectos ali. Importante dizer que a gente não aumenta o custo do município, são ações que a gente já pode, inclusive, incentivar coisas que já existem. Então, por exemplo, os colegas sabem quando a criança deixa de ir à escola. Em Londres, quando uma criança não vai à escola por 3 dias e o pai não liga avisando que a criança está doente, está com febre e tal, se não tem nenhuma notícia, a escola vai até a casa da criança, bate na porta para verificar o que está acontecendo. E nessas visitas, ela consegue identificar abusos, situações de periculosidade. Então, essas questões, tudo estão sendo contempladas no meu projeto de lei. Criança não aparece? Vamos procurar saber o que aconteceu? O próprio colega vai junto e procura o seu coleguinha e fala, puxa, você não foi à escola? O que está acontecendo? Então, eu não sei aqui o meu tempo exatamente. Sim. Vereadora, para elencar algumas ações de combate, de prevenção ao abandono e à evasão escolar, você dizia que nada disso vai acarretar custos ao município. É possível fazer essas ações sem acarretar custos ao município? Aliás, o legislador, ele não pode propor matérias que acarretem custos ao benefício. Como é que foi pensado isso para que as ações sejam feitas e que o projeto possa passar, evidentemente, porque se for acarretar custo, não tem condição para isso, né?
E quais ações seriam essas, então? Olha, eu acabei de falar uma, né? Né? Sim. Tem custo, né? A visita da escola de um coleguinha indo até lá. A prevenção ao bullying, né? Isso já é um programa existente. Né? Você tem que identificar se aquela criança não está sofrendo bullying e faz com que ela não queira mais. É um sofrimento enorme para aquela criança ir para a escola, se ela é magrinha, se ela é gordinha, se ela tem uma deficiência. Quer dizer, prevenção ao bullying é uma coisa que já está dentro de todos os aspectos das escolas, a gente precisa reforçar isso com os professores, né? Incremento da diversidade, a gente tem formas absolutamente gratuitas de falar com a criança sobre a diversidade, isso previne muito, o bullying é uma das principais razões da evasão escolar. Então, existem ações como essa, tem ações, por exemplo, de trazer os pais para a escola, a gente tem situações de comunidades que, inclusive, podem até economizar. A gente tem o Dia da Horta, por exemplo, faz com que os pais venham com a criança para a escola, trazer a comunidade, trazer os pais para dentro da escola, previne evasão e abandono escolar. Os pais da sociedade civil, estando junto com a criança na escola, faz com que essa criança esteja lá, fique lá, fazer com que a escola seja mais atraente, né? Fazer com que a criança sonhe. A criança já sonha normalmente, né? Incentivar o sonho numa sala de aula não custa nada e faz com que a criança fique lá. Muito bem, você acompanha o programa Gente que Fala, edição de segunda-feira, pela Rádio Trianon AM 740 de São Paulo, Rádio Universal AM 810 de Santos e também nas redes sociais. A gente vai para um intervalo, é rápido, 12h22. Agora, daqui a um minutinho, a gente volta com essa conversa. Até já. Precisando de certificado digital? A SP Certificados é especializada para atender micros e grandes empresas de forma simples, rápida e descomplicada, com preços a partir de R$ 149, localizada por toda a Grande São Paulo para estar junto de você, com o certificado digital ideal para sua necessidade. Entre em contato conosco, telefone 11-3854-1144 ou acesse nosso site spcertificados.com.br. Os melhores trabalhos de comunicação nunca abrem mão de um excelente instituto de pesquisas. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia em pesquisas do mercado. Na sua próxima pesquisa, se eu fosse você, chamava a Orbis. Até porque o sucesso é consequência direta da informação que você tem e o que você faz com ela. 12h23 agora, de volta com o programa Gente que Fala, Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Universal AM 810 Santos e também nas redes sociais. Um ex-dono de escola ajuda agora antigas concorrentes que sofreram com a perda de alunos e a inadimplência durante a pandemia a não fecharem as portas. O EducBank banca as mensalidades não pagas e cuida da gestão da escola. E não se trata de empréstimo. A nova fintech oferece capital para a escola melhorar a formação de professores e investir em tecnologia. Em troca, cobra uma taxa sobre o valor das mensalidades e um bom desempenho acadêmico. Fabiola, como é que surge essa ideia desta fintech que ajuda as escolas neste momento? A ideia surgiu já da dor do nosso fundador, o Danilo, que foi exatamente esse dono de escola, que ele sofria muito com a inadimplência escolar, quando ele estava à frente das escolas, e ele percebeu que existe, e na verdade, que essa inadimplência era quase uma inadimplência operacional. Ao longo do ano, os responsáveis financeiros ficavam inadimplentes, só que por conta da rematrícula, né, se os responsáveis financeiros gostam daquela escola, acreditam que aquela escola seja uma escola de valor para os filhos, eles tendem a conseguir, de alguma forma, economizar ou conseguir dinheiro para sanar essa inadimplência no final do ano e conseguir fazer a rematrícula do filho para o ano seguinte. Então, o EducBank surgiu com a primeira plataforma financeira que visa apoiar as escolas. Então, a gente garante esse recebimento, garante o fluxo de caixa para as escolas, ajudando na gestão financeira, né? Então, a gente quer deixar o gestor escolar
com olhos para aquilo que ele sabe fazer bem e que é o mais importante, que é o pedagógico, toda a parte de dia a dia da escola, e a gente garante que essa gestão financeira vai funcionar. Foi a partir disso, não foi por conta de uma ideia de pandemia, foi a partir disso que surgiu o EducBank, mas muito nesse momento que a gente está vivendo, acho que é a solução para várias escolas que estão passando por esse processo, estão sofrendo essa dor ainda mais nesse isolamento social. Então, é um programa voltado para os empresários, donos de escolas, não é um programa de auxílio a pais em dificuldades com mensalidades, por exemplo. O nosso trabalho é diretamente com o gestor escolar. A gente atua nos bastidores da escola. A gente quer manter o gestor escolar, o mantenedor, de frente para a escola e ele lidando com os pais e alunos, que é a melhor forma disso acontecer. Ele sabe falar com os pais, ele sabe falar com as crianças, com os alunos, e a gente trabalha nos bastidores. A gente ajuda esse gestor escolar a ter uma melhor gestão financeira da carteira dele. Tá, é exatamente como você falou, Mauro. E surge a partir do Danilo, né, que é o ex-dono de escola. Conta um pouquinho a história dele, como é que ele quebrou e aí ele pensou em uma alternativa, em uma ferramenta, justamente para colocar na mão dos gestores, para que os gestores não enfrentassem o que ele enfrentou? Não, na verdade, não. A escola que ele fundou continua bem, ele saiu desse projeto e foi abrir um novo para ajudar esses gestores de escola. Então, ele saiu da escola, um ex-dono porque ele saiu da escola. Ele é um ex-dono porque ele saiu da escola. Não, a escola continua bem. Mas ele saiu e fundou com mais 3 pessoas, então hoje estamos em 4 fundadores e a nossa responsabilidade é atuar exatamente nessa gestão. A gente, conforme você falou, de acordo com uma taxa, a gente pega essa carteira financeira da escola e a gente faz a gestão dessa carteira, garante o recebimento, garante o fluxo de caixa para esse gestor. Então, o que acontece é que muitas vezes o setor bancário, o setor de empréstimos hoje, ele não está adequado à funcionalidade e à vida, né, o ciclo de uma escola. Então, hoje, gestores escolares quando eles conseguem acesso ao capital, são com taxas muito altas. Então, a gente hoje criou uma forma adaptada à escola, conhecendo como a escola funciona, de que a gente garanta essas mensalidades no recebimento e esse gestor escolar possa se preocupar mais com o que interessa, com a parte pedagógica e possa ter um pouco mais de fôlego financeiro para, sim, ele pode continuar cobrando os pais devedores, se ele quiser, se ele mantenha esse fluxo, mas ele garante que ele tem um pouco mais de fôlego financeiro e não seja aquela coisa do final do mês ele falar ou eu recebo ou eu não pago um professor. Ele consegue ter um pouco mais de tranquilidade e fôlego para pensar em evoluções pedagógicas, em melhorias na escola, em realmente o que ele faz diferença na escola. E digamos assim, o pulo do gato, Fabiola, para enfrentar a situação da inadimplência dos pais, enfim, porque vocês precisam da garantia do recebimento. Se esse recebimento não acontecer, qual é o pulo do gato? Na verdade, o que como o setor da educação básica funciona, não tem muito pulo do gato. Ele funciona dessa forma. Existe o brasileiro entende a educação como um dos 5 principais maiores importâncias para ele na vida. Ele considera a educação como muito importante para os seus filhos. Então, o que a gente percebe na realidade do brasileiro médio é que mesmo que ele fique inadimplente ao longo do ano, a família ela faz um esforço grande no final do ano para conseguir rematricular o filho. Porque, Mauro, não sei se você sabe, mas assim, as escolas não podem expulsar a criança ao longo do ano, mesmo que o pai fique inadimplente. Então, é verdade. O gatilho da escola para conseguir receber esse dinheiro de volta sempre foi a rematrícula. Mas os pais também sabem disso, então eles fazem um esforço grande. Então, essa inadimplência, que hoje acontece em cerca de, até antes da pandemia, de 9% a 10% ao longo do ano, ela cai muito no final do ano. Então, eu acho que a gente trabalha exatamente com essa janela. A gente garante esse fluxo de caixa que antes o gestor escolar não conseguia ter, porque ele não sabe quem vai deixar de pagar ou não, então ele fica lidando com a incerteza, e agora ele consegue ter um pouco mais de certeza que ele vai receber esse dinheiro, e
criança vai poder estudar, vai continuar indo para a escola e, né, a gente vai continuar atuando lá e garantindo esse dinheiro no fluxo dele. E com quantas escolas vocês já trabalham hoje? A gente está com 3 escolas hoje. A gente, na verdade, o trabalho começou em 2020, então a gente está rodando o nosso plano piloto e a gente pretende ir para 5.000 alunos ainda esse ano. Muito bem, 12:30 agora, edição do programa Gente que Fala, pela Rádio Trianon AM 740 São Paulo, Universal AM 810 Santos e também nas redes sociais. Antes do nosso próximo tema, minha gente, uma mensagem do governo do estado de São Paulo para você que nos acompanha. O mundo mudou, minha gente, o Detran também mudou, agora é Detran Digital, é isso mesmo, Detran Digital. Você já pode resolver muitos serviços sem sair de casa. Por exemplo, dá para renovar a sua CNH, solicitar a segunda via, fazer licenciamento e muitos outros serviços também, tudo pelo celular, no aplicativo do Poupa Tempo. É muito fácil. Agora, para tirar as dúvidas, é só você entrar no digital, Detran Digital, detrandigital.sp.gov.br. Lá tem vários vídeos que vão te ajudar no passo a passo. Detran, Governo de São Paulo, Estado de Respeito. Mensagem do governo do estado aqui para você que nos acompanha. Faltando 29 minutos para 1, nosso próximo tema por aqui, indígena, nordestina e educadora, a co-deputada estadual Shirley Pancará aprovou no mesmo mês 2 projetos de lei na Assembleia Legislativa de São Paulo, ambos voltados à causa indígena. O primeiro, já está valendo, institui o Agosto Indígena no calendário oficial do estado. E o outro, que aguarda a sanção do governador, obriga o estado na preservação do patrimônio cultural dos povos e comunidades indígenas, valorização, fomento e manutenção. Com a deputada Shirley, vamos falar aqui do primeiro, cria ou institui o Agosto Indígena no calendário oficial do estado. Como fazer para que a data seja realmente celebrada, que as ações sejam realmente executadas, para fazer valer a data, e ela não apenas constar do calendário oficial, como a gente vê muitas datas aí não são levadas a sério e estão no calendário oficial do estado e não existem ações para valorização disso. É uma história longa do nosso movimento indígena. Eu já deixo aí para as pessoas buscarem ele na íntegra na página da Alesp. Também, se quiser entrar em contato comigo pelo Instagram, Shirley Pancará, eu posso conversar mais sobre isso, porque o tempo é curto, então a gente vai dar uma resumida. Nós pensamos, isso já vem do movimento indígena aqui do estado de São Paulo, né? Nós já fizemos várias formações de professores com esse tema Agosto Indígena, né? Até para tirar um pouco da ideia do dia 19 de abril, que é uma data que as pessoas tendem no entendimento que os povos indígenas vivem aquele dia, 19 de abril, e que aquela data estereotipada, né? Que nos invisibiliza o tempo inteiro, porque quando você nos visibiliza e nos coloca só um dia só, então causa todos esses problemas as pessoas quando encontram a gente na cidade ficarem, e o indígena está aqui na cidade e o indígena está na universidade. Então, o Agosto Indígena para fazer menção ao dia 9 de agosto, que é o Dia Internacional dos Povos Indígenas, instituído pela ONU e que foi uma luta do movimento indígena. Então, já vem com força, porque não foi algo que veio de fora para dentro, foi de dentro para fora. O movimento indígena resolve comemorar essa data 9 de agosto. E para isso, para não ficar só um dia 9 de agosto, então eu trago o Agosto Indígena para que se trabalhe pelo menos o mês inteiro, né? Fazendo as formações de professores e contribuindo aí com a Lei 11.645 de 2008, que é para trabalhar dentro da educação, que é para trabalhar a temática indígena, que ela altera a Lei 10.639 de 2003, né? E a 11.000, ela vem para trabalhar isso dentro da escola do não indígena, esse respeito, essa presença indígena no Brasil, em São Paulo, no bairro e dentro da própria escola que os professores estão. Então, essa lei vem para isso, vem com esse olhar dessa formação também de professores e dessa força que nós existimos, que nós estamos aqui, que não é naquele imaginário, que os livros, que é um produto mercadológico,
vinha trazendo a nossa imagem aí estereotipada de um único povo, sendo que nós estamos em 305 povos indígenas neste país, uma diversidade. Então, o Agosto Indígena vem trazendo tudo isso e muito mais. É uma luta do movimento indígena aqui do estado de São Paulo, né? E baseado em várias formações que nós já fizemos. E esse, que ainda falta ser sancionado, que institui a Política Estadual de Preservação do Patrimônio Cultural dos povos indígenas e comunidades, ele é um projeto que vem cheio de demandas nossas dos povos indígenas, né? Então, ele tem uma série de demandas, eu até oriento as pessoas a buscar e ler, porque no curto tempo eu não vou conseguir falar todas as nossas demandas, que envolvem educação, que envolve socioeconômico, que envolve a nossa territorialidade, que envolve o nosso sagrado, a nossa forma de manifestação cultural, o respeito que as pessoas devem ter se eu quiser pisar um toré aqui, mas eu vou pisar um toré como? Vou pisar um toré na praça para as pessoas estranharem? Eu preciso de espaços para que eu possa pisar o meu toré. Os povos indígenas precisam de espaços para que a gente possa manifestar nossa cultura, porque não é aceito pelas pessoas. As pessoas não acham comum. As pessoas hoje chegam aqui com esse cocá, que é um patrimônio imaterial. Ele é mais importante imaterial do que ele aqui material. E as pessoas chegam para mim, nossa, que chapéu, nunca vi um chapéu desse, que causa constrangimento. Então, eu creio que isso precisa ser, esse projeto se faz necessário para isso, para que não haja essa violência, porque as pessoas acham assim e costumam naturalizar. Aí é comum a pessoa chegar e dizer para mim, mas que chapéu é esse? E dar uma risadinha do meu cocá, que é uma peça sagrada. Então, saber que os povos indígenas são os protetores do espaço que estão, se resta um pouco de verde, são os povos indígenas que cuidam. Então, tem espaços que a gente quer construir a nossa casinha para evitar o frio, e vem lá e dizem que não podemos fazer, não podemos, porque é uma área de proteção ambiental. Mas se nós, povos indígenas, somos quem cuidamos das áreas, se existe, o que existe é que nós cuidamos. Shirley, como você destacou, são inúmeras demandas, evidentemente, mas qual vocês consideram a principal? A primeira? A primeira das demandas. As primeiras das demandas, ela é uma... A primeira das demandas, aquela que mais precisa ser observada. Você falou em 305 povos indígenas no Brasil inteiro. Em São Paulo, quantos são? Em São Paulo, nós temos 41.794. E qual é a principal demanda dos indígenas paulistas? Eu vou dizer para você que a maior demanda dos povos indígenas do estado de São Paulo, do Brasil, é aquela que não compete, por exemplo, ao meu trabalho enquanto co-deputada, porque ele não tem o poder de demarcação de terras. Então, eu posso dizer que o Brasil luta por demarcação de terras, mas que nós não podemos. Então, por isso que eu trago o que pode trazer aqui, que está escrito no objetivo do projeto, que é a proteção ambiental, que é nos preservar no lugar que nós estamos, dar fomento ao nosso socioeconômico, aos nossos meios de vida, à nossa cultura. Então, está relacionado um com a outra. Eu não poderia dizer para você só, é cultura, é educação, é saúde, sim, porque nós trabalhamos algo coletivo, que uma área se relaciona com a outra, mas o nosso pior problema é demarcação de terras, mas não está aqui demarcação de terras, porque não compete ao Estado. Agora, Shirley, co-deputada Shirley, o projeto se chama Preservação do Patrimônio Cultural dos Povos e Comunidades Indígenas. Bom, está para a sanção do governador, foi aprovado pelo plenário da Assembleia, depende aí da sanção do governador. O que é que tem sido conversado com o governador em torno disso, para que a proposta seja de fato, o projeto já aprovado, né, seja de fato sancionado? E o que prevê isso em relação a passar esse assunto pelos bancos escolares, passar mesmo pelas escolas? Passei esse assunto pelas escolas, pela sociedade de forma geral, se é que eu entendi o que você perguntou, né, ao governador. Eu espero que ele olhe com essa atenção aos povos indígenas que são tão invisibilizados nessa sociedade, que as pessoas possam ter essa noção dessa presença indígena aqui no estado de São Paulo e as grandes dificuldades que nós vivemos. Então, lê o projeto e aprova, sanciona esse projeto. Não tem a perder. Ninguém vai perder
se aprova, se sancionar um projeto que salva vidas, que protege os povos indígenas. E para aí, isso tem que passar por todos os lugares, para que as pessoas possam ter esse entendimento desse projeto, porque ele vem aqui com uma série de coisas, que é a formação de professores, se você for olhar, uma formação para as pessoas que não entendem dessa presença indígena. Então, ter isso em mãos, passar para as pessoas dessa presença indígena, evita essa questão de dizer, mas vocês estão aqui na cidade, como assim? Evita isso que eu considero violência, evita violências que estão sendo postas nos povos indígenas todos os dias. E com a deputada Sheila, para a gente terminar esse tópico, bom, 9 de agosto, então, instituído o Dia de Valorização aqui da comunidade indígena, né, no calendário do Estado de São Paulo, calendário oficial do Estado de São Paulo. Estamos em março ainda, agosto tem mais 5 meses pela frente, mas o que se prevê para 9 de agosto desse ano, nessa celebração? Olha, 9 de agosto, no ano passado, na Lesp, nós fizemos uma série de coisas. Aí veio pandemia e continua a pandemia, que nos deixa aí sem saber se nem nós teremos vida, né? Imagine se a gente tem, mas pela articulação dos povos indígenas do Brasil, a APIB, nós sempre temos nossos movimentos aí via online, né? E que a gente faz esses nossos encontros de norte a sul deste país, com as lideranças indígenas, comunicando como está no seu território, como está a saúde, como está a educação, e a gente se comunica aqui por esse meio que está favorecendo esse diálogo agora. Mas nesse momento, eu, enquanto Alesp, não programei nada assim de Alesp como no primeiro ano, por conta da pandemia, né? Fiz exposição, fiz uma série de movimentos lá na Alesp para trabalhar esse período. Faltando 19 minutos para 1, nós vamos para mais um intervalo, rapidinho. Na volta, a gente continua aqui a nossa conversa com as nossas convidadas de hoje. Até já. Está precisando de certificado digital? A SP Certificados é especializada para atender micros e grandes empresas de forma simples, rápida e descomplicada, com preços a partir de R$ 149. Localizada. Deixa aí aberto. Um certificado digital ideal para sua necessidade. Entre em contato conosco. 3854-1144 ou acesse nosso site spcertificados.com.br. A ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental: o Instituto de Pesquisas ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos ou palpites. E isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia em pesquisas do mercado. Tem inteligência artificial, robótica e big data, entre outros recursos, para que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível. Na sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Orbis, porque com a informação correta, você vai mais longe, mais rápido e com mais segurança. Faltando 17 minutos para 1, de volta com o programa Gente que Fala, Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Universal AM 810 Santos, também nas redes sociais, Instagram, Facebook e o nosso canal no YouTube. Olha, o assunto agora é o seguinte, Isabel, há um ano, a ONG internacional $1 Million Vegan lançou a campanha Tire as Pandemias do Cardápio para divulgar informações sobre a conexão entre o surgimento de pandemias e a produção de produtos de origem animal. A ONG também doou 300 mil refeições e materiais educativos em 14 países. Com a pandemia ainda assombrando, a missão passou a chegar a 1 milhão de refeições até 2022 e inspirar as pessoas a protegerem sua saúde, combaterem o colapso climático e reduzirem o risco de futuras pandemias, tirando os animais do prato. Isabel, o que a sociedade, a comunidade, digamos, mundial tem de entendimento sobre a conexão entre pandemias e produtos de origem animal? Bom, Mauro, essa é uma pergunta muito boa. Na verdade, infelizmente, mesmo com toda a questão da Covid, com essa pandemia mundial assolando todos os países, a gente vê que as causas em si são muito pouco debatidas.
Então, foi por esse motivo que a $1 Million Vegan começou no final do ano passado, no começo do ano passado, em março, né, a trazer essa campanha Tire as Pandemias do Cardápio, para poder informar a relação que existe do surgimento das doenças infecciosas, como o coronavírus, e a produção em geral, né, a exploração animal em geral. A gente vê que esse é um problema que, ao longo dos anos, a gente teve uma pandemia no século passado, né, no começo do século passado, vinda da gripe aviária, que devastou muito o planeta, e na nossa história recente isso está cada vez mais se acelerando. A gente vê a SARS em 2003, a H1N1 vindo de porcos, né, uma gripe suína em 2009, e outros vírus, até agora o coronavírus, que também acredita-se, né, os cientistas acreditam que tenha vindo de um mercado de animais vivos. Então, a forma como a gente está tratando os animais, ela está se tornando uma relação nociva para a gente também, né? As doenças que surgem nessa produção, porque os animais ficam amontoados e ficam muito doentes, enfim, em condições difíceis para eles mesmos, esses vírus que surgem deles acabam vindo para nos amedrontar e colocar a nossa sociedade nessa situação tão difícil que a gente está vivendo. E é por isso que a nossa organização, que ela está dedicada a promover educação para uma alimentação 100% vegetal, por todas as questões, na verdade, que a agricultura, que a pecuária acaba gerando no mundo, né? Tanto questões ambientais, o desmatamento, a gente sabe que está relacionado a isso, né? Com a ONU falando que 80% do desmatamento no Brasil está conectado com a pecuária. A gente sabe, então, assim, são tantos assuntos que a gente desde 2018, quando a gente começou a atuar, a gente vem tratando, a gente decidiu focar nesse tópico com a questão da pandemia, porque realmente é uma ameaça muito grande vinda para a sociedade como um todo, né? O surgimento das doenças emergentes, das doenças infecciosas, que a gente sabe, segundo a ONU, 3 em cada 4 vem da exploração animal, vem de animais de alguma forma. E desde maio do ano passado a gente começou a doar alimentos, porque a gente entendeu que alimentos veganos, né? Porque a gente entendeu que realmente a sociedade as pessoas estão numa situação de necessidade muito grande, então a gente tem doado tanto para comunidades carentes no mundo inteiro, já foram mais de 360 mil refeições doadas até o momento, né? Atualizando aí um pouco o número, em 14 países. Então, a gente tem ido tanto para comunidades carentes quanto para profissionais que estão na linha de frente, profissionais médicos, enfim, pessoas que estão trabalhando na linha de frente no combate aí da pandemia e dos serviços essenciais, né? A ONG doou 300 mil refeições e materiais educativos em 14 países emergentes, em grande parte? Na verdade, são 14 países no mundo inteiro, não só países emergentes, também foi doado também nos Estados Unidos, também na Europa, na África, na Índia, aqui no Brasil, e em outros países da América Latina, como México, Argentina. Então, a gente se conecta com outras organizações que também fazem esse tipo de trabalho, e onde a gente consegue levar algum auxílio, né, para a população, a gente vai faz a doação, né, para essas comunidades. Um dos grandes dramas do mundo, Isabel, é a questão também do abastecimento de água, né? E a campanha faz alguma conexão com isso, uma vez que a pecuária exige muita água, né, para a produção animal, enfim. Sim. A conexão também da campanha com esta temática? É verdade, a pecuária realmente exige muita água. Hoje é o Dia Mundial da Água, né? A gente sabe que a produção pecuária acaba exigindo muita água, tanto para irrigação das plantações que vão alimentar os animais, essas grandes monoculturas, como também para
para o próprio animal, bebê, né, e para toda a cadeia de produção. Então, a gente sabe que para um hambúrguer, você tem o equivalente da necessidade de água, de cerca de 8 banheiras de água. Então, para produzir um hambúrguer que a gente consome em 15 minutos. Né? Então, a exigência de água, a necessidade de água nessa produção é muito grande. A gente também tenta trazer informações sobre esses impactos relacionados à pecuária, tanto, como eu falei, na verdade, a gente está muito focado na questão da pandemia nesse momento, mas tem muitos assuntos em que a nossa alimentação influi na questão ambiental, principalmente na questão da mudança climática, né, o colapso climático que a gente está se aproximando, do desmatamento e da questão da água. Realmente são todas questões que a pecuária influi. Inclusive, eu queria... todas essas informações estão no nosso site, que as pessoas podem aprender mais sobre as relações que a nossa alimentação tem, tanto com o surgimento de doenças emergentes, como também dos impactos com o meio ambiente, o impacto na nossa saúde, questões sociais também. Então, para as pessoas acessarem, tire as pandemias do cardápio.com para poder aprender mais sobre o tema. Olha, pessoal, faltando 10 minutos para 1, eu já tenho perguntas aqui da nossa audiência. Eu vou pedir brevidade para vocês todas, para que a gente possa conseguir cumprir com todas elas aqui. Eu vou aproveitar que você está com a palavra, Isabel, e vir aqui com a pergunta da Vera Lima, nossa audiência no Facebook. Ela faz 2 perguntas numa só. Qual a sua principal dica para quem quer se tornar vegano, mas tem dificuldade para começar e até mesmo para encontrar variedade de produtos? E a segunda pergunta, é melhor uma mudança radical ou gradual? Bem brevemente, aqui para a Vera Lima, por favor, Isabel. Bom, a principal dica que eu teria para quem quer se tornar vegano é realmente se informar sobre o assunto, saber por que as pessoas se tornam veganas, porque normalmente a motivação faz a gente ficar... permanecer, né, num estilo de vida, numa alimentação que não é tão propagada. Então, acessar realmente fontes de informação para que você possa saber mais sobre os efeitos da nossa alimentação, né, do consumo de produtos de origem animal, tanto na sua saúde, como no meio ambiente, nas questões sociais e para os animais. Então, isso ajuda bastante a motivar as pessoas. Quanto à questão da transição, isso varia muito de pessoa para pessoa. Tem pessoas que preferem fazer a transição gradativamente, tirar um dia na semana os produtos de origem animal e depois tirar 2, 3, aí fazer 5 dias, enfim, até se tornar, né, sempre mantendo a meta de se tornar efetivamente vegano. E tem pessoas que fazem do dia para a noite. Então, é muito pessoal, depende realmente da motivação da pessoa e como ela acha que é melhor para ela. Vereadora Cris, o seu Jaime do Jardim Bonfilholi, todos os dias com a gente, ele manda a seguinte pergunta, bem brevemente, vereadora, por favor. Porque a Prefeitura de São Paulo desativou os chamados hospitais de campanha, já que autoridades médicas tinham previsto que o número de infectados iria aumentar. Bem brevemente. Difícil essa resposta, muito difícil. Talvez a gente tenha que trazer o prefeito aqui. Eu acho que o prefeito acreditou que a pandemia estava controlada e desativou os hospitais, está se mostrando que foi um erro, e agora a gente está com essa situação, enfim, terrível, que a gente está se encontrando e tendo que correr às pressas para colocar leitos. Essa é a única resposta que eu consigo dar. Falando pelo prefeito, não deveria, mas eu acho que a gente precisa endereçar essa pergunta para ele, mas mais provavelmente foi essa a razão de ter fechado. Agora, a gente já repercutiu aqui em outros momentos, vereadora, muita gente criticou os hospitais de campanha e queriam mostrar, olha, está vazio, o hospital de campanha está vazio. Ótimo que estivessem vazios, porque eles foram feitos para, no caso de um aumento de demanda, e se não houve um aumento de demanda naquela ocasião, ótimo, menos gente ficou doente. E agora a situação é diferente, claro. Importante que o hospital de campanha seja retomado, porque a situação agora está pedindo. Rapidamente, eu quero só dizer o seguinte, eu não sou base do governo, mas eu quero dizer que está muito complicado para todo e qualquer executivo gerenciar a situação que a gente está vivendo. A gente está vivendo uma situação extraordinária, sem precedentes,
e, enfim, todos eles estão tentando fazer o que acreditam ser o melhor, né? E, obviamente, a gente é muito crítico, né, nessa situação, mas eu acho que tem sido muito difícil ser prefeito, ser governador, enfim, estar em algum executivo nesse momento lidando com essa pandemia. Daniela Neves, nossa audiência no Instagram, com a deputada Sheila, ela pergunta por que a PIB e o Conselho Indígena, o Conselho Indigenista Missionário foram à ONU este mês se queixar do que chamaram de uma política de extermínio dos povos indígenas. É a pergunta da Daniela Neves. Devido a todas as formas de descaso, de mortes das lideranças e que vem ocorrendo no país, e tantos problemas em nossos territórios, invasão de territórios. Então, são essas a série de demandas que os nossos órgãos nos representam. A PIB é dos povos indígenas, o CIMA é indigenista, e tem todo esse trabalho aí de luta em defesa das vidas, do nosso bem viver dos povos indígenas. E agora a pergunta da Marina Scala, nossa audiência no YouTube. Fabíola, ela pergunta para você, por que no Brasil, onde a educação é tão problemática e negligenciada, algumas das pessoas mais ricas do país são donos de faculdades? Mudo. Mauro, Fabíola? acho que Oi, eu estava no mudo. Eu acho que eu não sou a melhor pessoa para responder isso. Na verdade, o nosso trabalho, o nosso produto é para a educação básica. Realmente, a educação superior ela é de grandes grupos hoje, mas eu não me sinto apta para responder alguma coisa sobre ensino superior aqui. Não sei se a deputada Cris quer responder alguma coisa sobre essa pergunta. Vereadora? Eu poderia talvez contribuir, mas antes eu queria fazer uma pequena correção. Quando você me pergunta a diferença entre abandono e evasão, ok. Tá? O abandono é quando a criança abandona a escola durante o período letivo e volta. A evasão é quando ela vai embora e não volta mais. Por que as pessoas ricas estão frequentando escolas, universidades públicas? É isso, né? Porque algumas das pessoas mais ricas do país são donos de faculdades, pergunta a Fabíola. Pergunta a Marina, desculpa. Olha, eu acho que qualquer pessoa pode ser dono de qualquer negócio, né? Eu sou uma pessoa liberal. Se ela acha que, se essa pessoa acha que escola é um bom negócio, por que não permitir que ela seja dona desse negócio? A mesma pergunta poderia ser feita porque tem muitas pessoas ricas donas de supermercados, tem muitas pessoas ricas donas de hospitais. Eu não tenho nada contra pessoas ricas, né? Muito pelo contrário, eu acho que todas as pessoas podem ter o direito de lucrar com o seu negócio. Aqui no Brasil a gente tem essa dificuldade muito grande, né, com o lucro, com o capitalismo. Eu acho que a gente precisa passar essa fase. Mas eu acho que as pessoas, qualquer pessoa, rica ou não rica, pode desejar ter um negócio, ter a cara do pão de queijo, ela pode querer empreender, e esse empreendimento pode frutificar, e ela pode ficar rica com isso, com escola, com hospital, com supermercado. Vereadora, o tempo se esgotou já. Aproveitando que você está com a palavra, sua despedida, por favor. Bom, queria agradecer mais uma vez estar aqui com as minhas colegas, aprendi muito, sou vegetariana, estou querendo ser vegana, aprendi bastante sobre isso. Eu acho que a gente precisa, todos nós, como sociedade civil, colocar os olhos na nossa educação, nas nossas crianças. As escolas fechadas estão criando uma desigualdade enorme, muito maior do que a gente espera. Criança sem escola significa adulto sem emprego e causa morte, sim. Essas crianças vão estar expostas à criminalidade, e, como a gente sabe, é uma chaga para o nosso país. Então, vamos todos trabalhar para que a gente, obviamente, nos protejamos e podamos botar as nossas escolas abertas. Deputada Shirley, por favor, sua despedida, 5 segundos, bem breve. Gratiluz ao programa Gente que Fala, à Rádio Trianon e a todas as manas aí com as falas maravilhosas, a todos que nos ouvem, que fizeram as perguntas, que nos assistem. Então, muita paz e muita luz. Fabíola, sua despedida, bem breve, 5 segundos. Muito obrigada, Mauro. Muito obrigada, colegas de programa. Se você quiser conhecer mais sobre o nosso produto, nossa plataforma é www.eduquebem.com.br. Obrigada. Isabel, sua despedida. Também quero agradecer aqui a oportunidade, todo mundo que escutou, todas as pessoas aqui, todas que estiveram aqui nessa conversa com a gente. Para quem quiser saber mais sobre os impactos da nossa alimentação no mundo, para a gente, enfim, para tantas questões, acesse o site tireaspandemiasdocardápio.com, pesquise mais para saber
e para mudar o nosso impacto no planeta. Termina aqui essa edição de hoje do programa Gente que Fala. Muito obrigado pela presença de vocês, em nome de toda a nossa equipe. Estiveram com a gente hoje a vereadora paulistana Cris Monteiro, do Partido Novo, a co-deputada estadual aqui na Assembleia de São Paulo, Shirley Pancarada, mandata ativista do PSOL, a Isabel Ciano, gerente de campanhas da ONG Million Dollar Vegan, e a diretora de operações do EducBank, Fabiola Overhatz. Na mesa de som com a gente, o Neildo Neres, na gerência técnica da Rádio Trianon, Sérgio Souza, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação Pedro Esquiavon, diretora de produção Zenilda Salvato, diretor-geral Fausto Camunha, e do outro lado do Gente que Fala, você, ouvinte e espectador, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Obrigado pela audiência, boa semana a todos, tchau, até amanhã.